A luz que brilha através destes olhos é a mesma luz que brilha através de todos os olhos. Imagine, por um momento, que tudo que você vê ao seu redor, desde as paredes da sua casa até as estrelas mais distantes no céu noturno, não passa de uma projeção densa de algo muito mais profundo e invisível. Nós fomos ensinados a acreditar que o mundo material é a causa de tudo, que somos seres biológicos tentando sobreviver em um universo indiferente. Mas a física quântica e a metafísica moderna nos mostram uma realidade completamente oposta. Você não é um passageiro no universo. Você é o motorista, o arquiteto e, acima de tudo, o observador que colapsa a função de onda da realidade a cada milissegundo. Para entender como manifestar a vida dos seus sonhos, precisamos primeiro mergulhar no conceito do vácuo quântico. O que chamamos de vazio não é, de forma alguma, um nada. Na verdade, é um campo infinito de energia e informação, pulsando com todas as possibilidades imagináveis. Imagine esse campo como um oceano sem fim de luz invisível, onde cada versão possível da sua vida já existe como uma frequência vibracional. Existe uma frequência onde você é próspero, uma onde você é amado, e uma onde você alcançou todos os seus objetivos de saúde e carreira. Todas elas estão lá, agora mesmo, sobrepostas no mesmo espaço, esperando por um sinal. E esse sinal é a sua consciência. Na mecânica quântica, existe um fenômeno conhecido como o efeito do observador. Experimentos laboratoriais provaram que partículas subatômicas se comportam de maneira diferente quando estão sendo observadas. Quando não há atenção voltada para elas, elas agem como ondas de probabilidade, espalhadas pelo espaço. Mas, no momento em que um observador foca sua atenção, essa onda colapsa em uma partícula sólida, um evento físico no tempo e no espaço. Isso significa que a sua atenção é a ferramenta mais poderosa que você possui. Onde você coloca o seu foco, você coloca a sua energia. E para onde a sua energia flui, a realidade física é forçada a se manifestar. Muitas pessoas falham na manifestação porque tentam mudar o mundo fora delas sem mudar a frequência dentro. Elas lutam contra as circunstâncias, tentam forçar resultados e se desgastam no nível material. Isso é como tentar mudar a imagem em uma tela de cinema lutando contra o pano branco, em vez de mudar o rolo de filme no projetor. O seu mundo interior, seus pensamentos, sentimentos e crenças subconscientes, é o projetor. Se você quer ver uma história diferente na tela da sua vida, precisa aprender a manipular as energias sutis que precedem a matéria. A metafísica nos ensina que o pensamento é o componente elétrico do campo quântico, enquanto o sentimento é o componente magnético. Quando você pensa em algo, você envia um sinal para o universo. Quando você sente a emoção daquilo que deseja, você atrai a experiência para si. É por isso que apenas pensar positivo raramente funciona se o seu corpo ainda estiver preso em um estado emocional de falta, medo ou ansiedade. Para que o colapso da função de onda ocorra a seu favor, deve haver uma coerência perfeita entre o que a sua mente projeta e o que o seu coração emana. Imagine que você está sentado em um banco de jardim, observando o universo se desdobrar à sua frente. Cada estrela cadente, cada raio de luz é uma ideia que você permitiu florescer. Você é esse ser de luz, composto pelos mesmos átomos que formam as galáxias. Não há separação real entre você e o que você chama de mundo exterior. Essa separação é uma ilusão dos nossos sentidos limitados. Quando você fecha os olhos e entra em um estado de meditação profunda, você se desconecta do seu corpo físico, do seu ambiente e até do tempo linear. Nesse estado, você se torna ninguém, em lugar nenhum, em tempo nenhum. E é exatamente nesse ponto de vazio absoluto que você se torna puro potencial. É aí que você se funde com a mente divina, ou a consciência cósmica, e pode começar a reescrever as regras do seu destino. Para manifestar uma nova realidade, você precisa se tornar tão imerso na visão do que deseja que os seus sentidos físicos comecem a acreditar que aquilo já é real. O seu cérebro não sabe a diferença entre uma experiência que você está vivendo no mundo físico e uma experiência que você está fabricando através da imaginação emocionalmente carregada. Quando você ensaia o seu futuro repetidamente na sua mente, as redes neurais começam a se reorganizar. Você começa a instalar o software do seu novo eu antes mesmo de a experiência física ter ocorrido. Isso é o que chamamos de salto quântico. Você deixa de ser a pessoa definida pelo passado e passa a ser a pessoa definida pelo futuro que você escolheu. Este é o primeiro passo da nossa jornada, reconhecer que você não é uma vítima das circunstâncias, mas um mestre da frequência. O universo não responde ao que você quer,
ele responde a quem você está sendo. Se você está sendo a pessoa que já possui o que deseja, o universo não tem outra escolha a não ser alinhar a realidade física para corresponder a essa nova identidade. A matéria é apenas energia vibrando em uma frequência muito baixa. Portanto, para mudar a matéria, você deve primeiro elevar a sua vibração. Agora que entendemos que somos observadores colapsando possibilidades no vácuo quântico, precisamos encarar a ferramenta técnica que faz essa ponte, o nosso sistema emocional. Se o pensamento é a diretriz, o sentimento é o combustível. Sem a emoção elevada, o pensamento é apenas um desejo vazio, uma transmissão sem potência suficiente para romper a barreira da densidade material. Para expandir esse conceito, imagine que o seu cérebro é uma estação de rádio e o seu coração é o amplificador de sinal. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando sintonizar a radioabundância enquanto seus sentimentos internos estão sintonizados na frequência da escassez. O resultado é apenas ruído e estática. O universo, ou o campo quântico, não ouve o que você diz, ele sente o que você vibra. E a vibração é o resultado da união entre o que você pensa e o que você sente. Isso é o que a ciência moderna começa a chamar de assinatura eletromagnética. Cada emoção que experimentamos possui uma frequência específica que pode ser medida em hertz. Emoções como medo, culpa e vergonha vibram em frequências extremamente baixas e densas. Quando você opera nesses estados, você está literalmente se fechando para o campo de infinitas possibilidades, pois essas frequências contraem a sua energia, mantendo-o preso na sobrevivência biológica. Por outro lado, emoções como gratidão, alegria e amor incondicional possuem frequências altíssimas e expansivas. Quando você cultiva esses estados, o seu campo eletromagnético se expande por metros além do seu corpo físico, tocando o tecido da realidade e atraindo eventos que correspondam a essa assinatura. Mas aqui reside o grande segredo metafísico. Você não deve esperar que algo aconteça no mundo externo para sentir gratidão. Se você espera o dinheiro chegar para se sentir próspero, ou o amor aparecer para se sentir amado, você ainda está operando na lógica da causa e efeito do mundo tridimensional. No mundo quântico, você deve causar o efeito. Você deve cultivar o sentimento da realização antes mesmo de haver qualquer evidência física dela. A gratidão é o estado supremo da recepção. Quando você agradece por algo que ainda não se manifestou, você está enviando um sinal poderoso ao campo quântico de que aquele evento já ocorreu. Para o universo, o seu obrigado é a confirmação de que a transação energética foi concluída. Para aprofundar essa ideia, precisamos olhar para o nosso subconsciente. Cerca de 95% de quem somos aos 35 anos de idade é um conjunto memorizado de comportamentos, reações emocionais, crenças e percepções que operam como um programa de computador automático. Isso significa que, enquanto a sua mente consciente de 5% quer prosperidade, o seu programa subconsciente de 95% pode estar rodando um código de não sou digno ou a vida é difícil. Essa incoerência anula a sua manifestação. Expandir a sua realidade exige que você mergulhe nessas águas profundas do subconsciente e altere o código-fonte. Como fazemos isso? Através da repetição e da intensidade emocional. O subconsciente não entende a lógica, ele entende o simbolismo e a emoção. É por isso que as visualizações matinais e noturnas são tão eficazes. Nesses momentos de transição entre o sono e a vigília, o seu cérebro entra em ondas alfa e teta, onde a porta entre a mente consciente e a subconsciente está aberta. Ao visualizar o seu futuro desejado nesses estados, você não está apenas imaginando. Você está realizando uma neuroplasticidade dirigida. Você está forçando os seus neurônios a disparar e se conectar em novas sequências. Se você faz isso com persistência e com uma carga emocional real, sentindo o calor do sol na pele naquela viagem dos sonhos, ou o aperto de mão firme de um negócio fechado, o seu corpo, que é a mente subconsciente, começa a acreditar que a experiência está acontecendo no presente. Nesse ponto, ocorre algo mágico na física quântica, a sincronização. Quando o seu estado interno é maior do que as condições do seu ambiente externo, você começa a atrair a realidade para você, em vez de ter que ir buscá-la. As coincidências começam a aparecer. Pessoas certas surgem do nada. Portas que estavam lacradas se abrem. O mundo físico começa a se reorganizar para espelhar a nova ordem que você estabeleceu dentro de si. Lembre-se, a manifestação não é sobre conseguir algo que você não tem. É sobre se tornar a pessoa que já tem aquilo. É uma mudança de identidade.
Você não atracta o que quer, você atracta quem você é. Se você quer abundância, precisa parar de ensaiar a carência em suas conversas, em seus pensamentos secretos e em suas reações ao pagar contas. Você precisa assumir a postura, a respiração e a energia de alguém que já vive na opulência da vida. Isso não é fingir até conseguir, é ser para manifestar. É o domínio da metafísica aplicada ao cotidiano, onde cada segundo de consciência é uma oportunidade de escolher uma nova linha do tempo. Para avançarmos ainda mais na toca do coelho da física quântica, precisamos questionar uma das maiores ilusões da experiência humana, a continuidade do tempo. Nós percebemos a vida como uma linha reta que vai do passado para o futuro, mas, no nível subatômico, o tempo é não linear. De acordo com a física moderna, o passado, o presente e todos os futuros possíveis existem simultaneamente em um plano chamado espaço-tempo ou hiperespaço. Isso significa que a versão de você que já realizou todos os seus sonhos não é algo que você criará no futuro, mas sim uma realidade que já existe agora, em uma frequência diferente. Manifestar, sob esta perspectiva metafísica, não é construir algo do zero, mas sim sintonizar a sua consciência na linha do tempo onde aquele desejo já é um fato consumado. Imagine que a realidade é como um catálogo infinito de rádio ou uma biblioteca eterna. Todas as histórias já foram escritas. A pergunta não é como eu chego lá, mas sim em qual página eu estou focando agora. Quando você muda a sua vibração, você não está mudando o mundo ao seu redor, você está saltando de uma linha do tempo para outra. Esse é o verdadeiro significado de um salto quântico. Na física, um salto quântico ocorre quando um eletrão muda de um nível de energia para outro instantaneamente, sem passar pelo espaço intermediário. Na sua vida, isso acontece quando você altera sua identidade tão profundamente que a sua realidade externa se transforma de forma abrupta, sem a necessidade das etapas lógicas e lentas que o mundo material exige. O segredo para colapsar o tempo é a intensidade da sua intenção unida à clareza da sua visão. A maioria das pessoas vive no que chamamos de futuro previsível, que nada mais é do que uma repetição do passado. Elas acordam, pensam nos mesmos problemas, sentem as mesmas emoções e tomam as mesmas atitudes. Ao fazerem isso, elas reafirmam a mesma linha do tempo todos os dias. Para quebrar esse ciclo e acessar uma nova linha do tempo, você precisa interromper o fluxo automático dos seus pensamentos. Você precisa se tornar maior do que o seu corpo e maior do que as circunstâncias que o rodeiam. Aqui entra a geometria sagrada da intenção. Uma intenção clara é como um laser que corta as distâncias do campo quântico. Quando você decide, com cada fibra do seu ser, que uma nova realidade é a sua verdade, você envia uma onda de choque pelo tecido da existência. Essa onda começa a atrair as probabilidades que estavam dispersas e as organiza em torno de você. O tempo linear começa a encurtar porque você deixou de lutar contra a correnteza do destino e passou a comandar a direção do fluxo. Para praticar o colapso do tempo, você deve aprender a habitar o vazio. O vazio é o ponto zero, o momento exato entre o pensamento e a matéria, onde nada existe e tudo é possível. É nesse espaço de silêncio absoluto que você deixa de ser o ego limitado e se torna consciência pura. Quando você projeta um desejo a partir desse estado de vazio, a manifestação é quase imediata no nível energético, e a sua densificação na matéria é apenas uma questão de persistência na frequência. Considere a ideia de que o seu corpo físico é apenas a antena que capta o sinal da sua consciência. Se a antena está sintonizada na frequência da dúvida, ela captará obstáculos. Se está sintonizada na frequência da certeza absoluta, o que muitos chamam de fé inabalável, ela captará soluções milagrosas. Essa certeza não é uma esperança cega, é o reconhecimento técnico de uma lei universal. O que você observa com convicção, você cria. Ao expandir essa ideia, percebemos que não precisamos de planos complexos de como as coisas vão acontecer. O como é responsabilidade do campo quântico, que possui uma inteligência infinitamente superior à nossa mente analítica. O seu trabalho é apenas definir o que e manter o estado emocional do já está feito. Quando você tenta controlar todos os passos, você limita as infinitas possibilidades do universo ao alcance da sua visão limitada. Ao soltar o controle e confiar na mecânica da física quântica, você permite que o universo utilize atalhos que você sequer sabia que existiam. Este é o poder de colapsar o tempo. É viver cada segundo com a convicção de que o seu futuro já é uma lembrança. Se você consegue se lembrar do seu futuro com a mesma clareza que se lembra do seu passado, você venceu o jogo da manifestação.
Você se tornou um mestre das linhas do tempo, um caminhante entre dimensões que molda a argila da realidade com a força da sua própria luz interior. Um dos maiores desafios para quem estuda a manifestação e a física quântica é entender por que, se o pensamento cria a realidade, as coisas não aparecem instantaneamente no momento em que as imaginamos. Para compreender isso, precisamos falar sobre a densidade da terceira dimensão e um fenômeno chamado efeito Zenão quântico. Na física, o efeito Zenão sugere que, se observarmos um sistema quântico continuamente, podemos impedir que ele mude de estado. Em termos de manifestação, isso se traduz em uma verdade profunda. A ansiedade e a observação obsessiva da falta impedem que a nova realidade se materialize. A matéria é, essencialmente, energia condensada, vibrando em uma velocidade muito lenta. Essa lentidão serve como uma espécie de filtro de segurança para a nossa consciência. Imagine se cada pensamento passageiro, cada medo momentâneo ou cada ideia boba se manifestasse no segundo em que ocorresse. O mundo seria um caos absoluto. Portanto, existe um atraso natural entre a emissão da sua frequência e a reorganização dos átomos no mundo físico. Esse intervalo de tempo é o que chamamos de período de gestação. Durante esse período, o campo quântico está testando a sua resiliência e a sua convicção. A maioria das pessoas inicia um processo de manifestação com entusiasmo, mas, ao olharem para a realidade física após alguns dias e não verem mudanças, elas voltam a sentir dúvida, frustração e escassez. No momento em que você sente que não está funcionando, você envia um novo comando para o campo quântico. Você interrompe o processo de colapso da nova linha do tempo e volta a colapsar a velha realidade da falta. Você está, literalmente, congelando a velha realidade através da sua observação constante de que nada mudou. Para superar a resistência da matéria, você precisa dominar a arte da não observação do óbvio. Você deve aprender a ignorar as evidências dos seus sentidos físicos. Se a sua conta bancária mostra um número que você não gosta, mas a sua mente quântica está sintonizada na abundância, você deve dar mais valor à imagem mental do que ao extrato bancário. A realidade física é apenas o eco de pensamentos passados. Olhar para o presente para decidir o que sentir é como olhar para o rastro de um barco para decidir para onde ele deve ir. O rastro é apenas onde o barco já passou, o leme está nas suas mãos agora. Expandindo para o lado metafísico, entendemos que a persistência é a chave para a densificação. Quando você mantém a sua frequência estável, apesar do que o mundo exterior lhe mostra, você começa a exercer uma pressão constante sobre o campo quântico. Imagine uma gota de água caindo sobre uma rocha. A gota não quebra a rocha pela força, mas pela persistência. A sua consciência, mantida em um estado de já realizado, acaba por vencer a inércia da matéria. Os átomos não têm outra escolha a não ser se alinhar à autoridade da sua vontade consciente. Outro ponto crucial é a lei do menor esforço. No mundo clássico, fomos ensinados que precisamos lutar, suar e batalhar para conseguir o que queremos. Na física quântica, o esforço excessivo é um sinal de resistência. Se você está se esforçando demais, você está comunicando ao universo que o que você quer está longe e é difícil de alcançar. A verdadeira manifestação ocorre a partir de um estado de relaxamento e confiança. É a diferença entre tentar empurrar uma parede e permitir que uma porta se abra. Quando você se alinha com a inteligência do vácuo quântico, você entra no estado de fluxo. Nesse estado, as ações que você toma são inspiradas e não forçadas. Você sente uma urgência intuitiva de ir a um determinado lugar, de fazer uma ligação ou de iniciar um projeto. Essas são as pistas que o universo coloca no seu caminho para que a manifestação ocorra da maneira mais eficiente possível. O salto quântico não elimina a ação, mas transforma a ação em uma extensão natural da sua nova identidade. Lembre-se, o tempo que as coisas levam para se manifestar é proporcional ao tempo que você leva para se convencer de que elas já são suas. Se você pudesse aceitar a sua nova realidade com a mesma naturalidade com que aceita que o sol nascerá amanhã, o atraso entre o pensamento e a forma seria reduzido ao mínimo. A resistência não está no universo. A resistência está na sua incapacidade de sustentar a frequência sem olhar para trás. Seja como o escultor que vê a estátua pronta dentro do bloco de mármore. Cada dia de prática, cada momento de meditação, é apenas o ato de remover o que não pertence à obra-prima que você já decidiu criar. Para expandirmos a profundidade deste roteiro, precisamos entender que você não está operando em um vácuo isolado. Na física, existe um fenômeno fascinante chamado entrelaçamento quântico.
Ele descreve como duas partículas, uma vez conectadas, passam a compartilhar um estado comum, independentemente da distância que as separa. Se você alterar o estado de uma partícula aqui na Terra, a sua parceira entrelaçada em outra galáxia mudará instantaneamente. Esse conceito destrói a noção de separação espacial e nos revela que o universo é uma rede holográfica onde tudo está conectado a tudo. Quando você define uma intenção clara e a carrega com uma emoção elevada, você está, literalmente, se entrelaçando com o resultado desejado no campo quântico. Esse entrelaçamento não ocorre apenas entre você e objetos, mas entre você e as consciências de outras pessoas que podem facilitar a sua jornada. É aqui que a metafísica explica o que muitos chamam de coincidências ou sorte. Na verdade, não existe sorte. Existem encontros de frequências entrelaçadas. Imagine que você deseja iniciar um novo empreendimento. Ao manter a frequência do sucesso e da contribuição, você emite uma onda que viaja pelo campo. Algumas pessoas, em diferentes partes do mundo, começarão a sentir impulsos ou ideias que se alinham com o seu projeto. Elas podem sentir vontade de ler um livro específico, de ir a um café onde você estará, ou de postar algo que você precisa ler. O campo quântico atua como um maestro invisível, coordenando bilhões de variáveis para que o encontro ocorra. A sua única função é permanecer na frequência correta para que você possa perceber e agir sobre essas sincronicidades quando elas aparecerem. Este nível de entendimento nos traz uma paz profunda. Você não precisa mais perseguir as oportunidades com desespero. Quando você persegue algo com força excessiva, você está comunicando ao campo que aquilo está fora de você, reforçando a separação. No entrelaçamento quântico, o que você busca também está buscando você. Existe uma atração mútua. A sua clareza mental remove a névoa que impede essa conexão de se manifestar no plano físico. A profundidade dessa conexão vai além do óbvio. O entrelaçamento quântico sugere que, no momento em que você concebe um desejo de forma pura, os meios para realizá-lo são criados simultaneamente. O problema é que, muitas vezes, nossa mente lógica tenta ditar o caminho, e ao fazê-lo, bloqueamos as rotas infinitamente mais criativas que o universo planejou. A verdadeira maestria na manifestação envolve confiar nessa rede invisível. É saber que, enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você vive a sua alegria, o campo está trabalhando, movendo peças no tabuleiro da realidade para que tudo se encaixe no momento perfeito. Muitas vezes, a imagem de um ser de luz sentado tranquilamente em um ambiente sereno, como a que vemos em preste atenção quero retire 202605061421.g *, ilustra perfeitamente este estado. Você está em repouso, mas a sua energia está disparando em tensões como estrelas cadentes pelo cosmos. Cada uma dessas luzes é um fio de entrelaçamento sendo estendido. Você é o centro de uma teia vibracional. Quanto mais calma e centrada for a sua consciência, mais longe esses fios podem chegar e mais precisa será a atração. Para potencializar esse entrelaçamento, você deve praticar a bênção silenciosa. Abençoar o sucesso dos outros, abençoar as oportunidades que vê ao seu redor e sentir gratidão pela abundância alheia é uma forma técnica de dizer ao campo: eu estou na frequência da abundância. Se você sente inveja ou julgamento, você se desentrelaça da frequência do sucesso e se conecta à frequência da falta. O campo quântico é um espelho impessoal, ele simplesmente reflete de volta a qualidade do seu entrelaçamento predominante. Portanto, entenda que cada pessoa que cruza o seu caminho, cada e-mail inesperado e cada pequena intuição é uma resposta direta à sua assinatura vibracional. Você é um nó vibrante na teia da vida. Ao elevar a sua luz interior, você não muda apenas a sua vida, você altera a configuração de toda a rede ao seu redor. Você se torna um polo de atração que eleva todos os que entram na sua esfera de influência. Chegamos ao ponto de convergência de todo o conhecimento que exploramos. Você compreendeu que é o observador, que o sentimento é a sua bússola magnética e que o tempo é uma ilusão que você pode colapsar. Agora, a pergunta que resta é: como viver isso a cada segundo? Como manter essa chama acesa quando o mundo exterior tentar puxá-lo de volta para a velha programação? A resposta reside na encarnação atemporal. Encarnar o seu futuro agora significa que você não permite mais que o seu ambiente dite como você deve se sentir. Você se torna um rebelde quântico. Enquanto a maioria das pessoas reage ao que vê, você age a partir do que sabe.
Essa certeza interna é o que cria a pressão necessária para que o vácuo quântico se molde à sua vontade. É um compromisso inabalável com a sua nova identidade. Cada escolha, desde o momento em que você abre os olhos até o último pensamento antes de dormir, deve passar pelo filtro da sua nova versão. O que o eu próspero e realizado faria agora? Se a resposta for diferente do que você está fazendo, mude a rota imediatamente. A disciplina da manifestação não é sobre o que você faz durante os 10 minutos de meditação, mas sobre o que você faz nas outras 23 horas e 50 minutos do seu dia. É sobre manter a guarda do seu templo mental. Quando você para de aceitar migalhas da realidade, o universo é forçado a lhe entregar o banquete. É uma lei de ressonância. A sua tolerância para com a escassez, a dúvida e a mediocridade é o que mantém essas coisas vivas na sua experiência. Para que o novo nasça, o velho precisa morrer por falta de atenção. E é aqui que sua jornada continua além deste vídeo. O que você acessou hoje não é apenas uma teoria ou uma técnica passageira, é a chave mestra para uma maneira inteiramente nova de existir. Se você sentiu que algo profundo despertou e está pronto para mergulhar ainda mais fundo, para praticar essa encarnação atemporal com uma clareza absoluta e um mapa detalhado, eu preparei um guia para ser o seu mentor silencioso. É o meu e-book chamado ***, o Criador Oculto ***. Nele, eu desmonto as barreiras que ainda te impedem de ser o arquiteto da sua própria luz. O link está esperando por você no primeiro comentário fixado abaixo. Vá lá, tome posse desse conhecimento e transforme a sua vida em uma obra de arte quântica. Se este conteúdo fez vibrar uma única célula do seu ser, eu quero que você faça um pacto agora. Não comigo, mas com o seu eu do futuro. Deixe esta frase gravada nos comentários deste vídeo. Adeus, vida pequena. Escreva isso para materializar, em forma de palavras, que você não vai mais aceitar uma vida pequena, que não vai mais sorrir para o que te diminui, nem negociar a sua paz em troca de migalhas de aprovação. Escreva para selar o seu compromisso de que a partir de hoje, você é o único senhor do seu destino. Se você busca mais verdades como esta, sem filtros, sem ilusões e sem as máscaras que o mundo tenta te impor, onde a ciência e a espiritualidade se tornam ferramentas reais de libertação, inscreva-se agora. Faça isso por você, para que cada novo vídeo seja uma nova frequência destruindo as correntes invisíveis que tentam te manter no sono profundo. Ative o sino, pois aqui não entregamos motivação barata. Aqui entregamos a verdade crua que vale ouro. Agora, eu te peço, desligue este vídeo, mas mantenha acesa essa consciência que acaba de despertar. Caminhe com uma nova postura, olhe o mundo com outros olhos, tolere menos o que te fere e viva intensamente o que te expande. Lembre-se sempre, aquele que verdadeiramente desperta para sua natureza quântica nunca mais consegue dormir o sono da ignorância. A gente se encontra na próxima frequência, ou no momento em que você decidir, finalmente, assumir o trono da sua própria realidade.